Olá, gente! Mais um podcast do Estúdio CM começando. Hoje com o nosso amigo ilustre. Dom Policarpo, poeta, Olá, tudo bem? poeta, escritor e compositor. Seja bem-vindo. Muito Bem-vindo. obrigado pelo espaço, obrigado por vocês me receberem aqui com tanto carinho. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. Não, bicho, vocês são demais. E é isso, vamos bater um papo, Bora, falar um vamos lá. pouquinho sobre a sua trajetória, os seus trabalhos e seus ideais. Vamos lá, vamos lá. Então, Dom Policarpo, né? Dom Policarpo, eu preciso explicar muito esse nome, porque Parece o nome de mafioso. não né? é, rapaz? Policarpo. Nem beijei a mão, né? Não, o anel, deixa o anel. deixa o anel. Então, o Policarpo é um nome forte, né? Às vezes as pessoas se atropelam para falar pô. O Dom, ele vem para dar uma maciada no caminho do Policarpo. Então, quando você fala Dom, você já sabe que vem o Policarpo. E de onde vem isso? Dom é de Donizete. Eu ia perguntar, é um nome artístico? É a O nome abreviação é- de um nome? O nome do cara é Dal Wilson. Viu que não dá nem, É mais não dá nem difícil pra do que repetir. Não dá nem pra repetir. Da Wilson. Dal Dal Wilson Donizete Policarpo. Tem que treinar o biquinho. Não é? Então a gente tropeça nos dois L's e no Policarpo, se não tiver nada antes. Então eu falei, peraí, tira esse Donizete total, deixa só o Dom e vamos ficar com Dom Policarpo. Perfeito. Né? Então, Muito bacana. gostei e as pessoas têm essa facilidade, né, de fazer esse link com o Policarpo. Escritor, comecei a escrever com alguns trabalhos que eu fazia na época que eu era sindicalista, né? Então eu corri muito atrás de materiais e tal, para defender a minha categoria, para defender a minha área, né, que era a área de segurança do metrô de São Paulo. Quando eu vi, já tinha uma pilha de documentos dessas minhas correrias, né? E aí falei, quer saber, eu vou organizar tudo isso daí e vou fazer alguma coisa. Você escrevia e trabalhava. Aí o que aconteceu? Depois que eu organizei, eu falei, isso dá um livro, cara. Porque é uma trajetória. Tanto é que o nome do livro é Trajetórias e Caminhos da Segurança Metroviária de São Paulo. Esse foi seu primeiro o livro? primeiro livro. Tive muita sorte porque eu vendi em 15 dias 500 cópias dentro do metrô. Mandei algumas cópias espalhadas aí pelos metrôs do Brasil. Tem uma ou duas nos metrôs também fora do Brasil. Esse livro virou tema de TCC de de umas pessoas legal. que me ligaram pedindo permissão, enfim. Tá rodando aí, tá rodando. E Que isso legal. a gente tá falando de época 2018. Pô, é 2018. recente, É né? recente. É recente. Eu trabalhei a vida inteira nessa parada de segurança, né? Do metrô. E por essa minha militância no sindicato e tal, federação, congressos, enfim. E dentro desse métier, né, segurança metroviária, tem algum espacinho lá que Policarpo, né, que naquela época era só Policarpo, tem lá um andar dessa história aí que tá lá com o meu nome por conta dessas lutas, né, dessas batalhas, né, de projetos de lei, inclusive tem aí um projeto correndo que é de minha autoria, que está com o deputado Carlos Aratini, enfim, Legal. algumas coisas correndo aí em prol dessa fatia de metroviário que são os seguranças. Eu trabalhei muito nessa história, né, para poder a gente elevar o nome, né, melhorias para a categoria, Melhorias. né. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer o livro e tá aí, tá rodando. Trajetórias e Bacana. Caminhos, tá rodando. Bacana. E esse foi o primeiro de quantos? 15. 15 livros. Uau! 15 publicados, são De 15. 2018 a 2023. Ó, uma maquininha de escrever mesmo. É. né? Você quer falar um pouquinho de cada um? Então, é assim, né? São 15 filhos, né? E você não Família consegue, grande, não consegue falar desses 15 filhos com a mesma propriedade. Então, assim, dentre esses 15, tem uns que você gosta mais, né?
Sim. Não que gosta mais ou gosta menos. Uns que, Você se identifica mais. que teve um feedback melhor das pessoas, né? Por exemplo, quando eu lancei o Conexões, além da faixa amarela, que foi o segundo livro, era só de poesias e fotos. Eu, trabalhando no metrô, eu tirava fotos, né? De manhã, aqui no Brás, na Estação Brás, a paisagem bonita. Então, eu tenho as 4 estações que rolam nesse livro. De uma árvore específica que tem lá. Então, eu tirei ela pelada, ela com florzinha, ela... Entendeu? Sim. Brotando, Um ela ano caindo. tirando foto de várias Sequência, coisas. desenvolvimento dela. Exato. Então, eu peguei essas fotos e joguei nesse livro. Foi um segundo livro. Que tem essa... Uniu ali tanto né, a literatura quanto a arte da fotografia São também. duas coisas que eu amo, né? Que são poesia e fotografia. Fotografia. Deu também um calorzinho, foi um livro que também teve muita gente que gostou e tal. E aí a gente começa quando é picado, né, por essa história da escrita, é um negócio doido. Concomitantemente a isso veio pandemia, né? Concomitantemente a isso veio demissão. Eu fui demitido do metrô em 2019. E aí tô em casa, eu e o computador. E a começa pandemia? E a pandemia. Um olha pro outro, Um outro olha olha pro pro outro, o outro olha pro outro. outro, e vamos lá, vamos escrever. Tem umas ideias, o outro fala, vem aqui que eu... E fui escrevendo, fui escrevendo. E o legal dessa história é isso. Teve épocas que eu estava escrevendo 2 livros. Temas diferentes ao Temas mesmo tempo. diferentes, 2 livros. Caramba! Assim, de uma vez. Parava fumava um cigarro, tal, ia no banheiro, tomava uma aguinha, Puta, eu tive uma voltava. ideia pro outro. Eu voltava e ia lá pro outro. Exatamente, Doideira. exatamente isso. Então, por conta da pandemia e da minha demissão, comecei a escrever. E a pandemia, ela trouxe as pessoas um pouco também para a literatura de novo, né? Sim. Aquela ociosidade, porque a pessoa tá sempre conectada, sempre na correria, e aí em casa acabou trazendo para a Foi literatura. um freio pra gente que escreve, foi um freio que foi muito benéfico. Muitos autores, né, autores que ficaram em casa também, assim como eu, que Sim. naquela época ainda não me considerava um escritor, né? Mas pro leitor também. Sim. Né? E aí começou a sair um monte de coisa. Aí vieram as lives, Né? tanta coisa que foi... Eu não gosto de falar isso, mas teve coisas boas Teve. que aconteceram durante a pandemia. Teve sim. A pandemia foi um holocausto pra gente aqui no Brasil. Mas se a gente analisar ela ao pé da letra, tem bastante Temos que coisa boa, avaliar. sim. Se Peso de avaliar, medidas, né? exatamente. Então, né, nessa batida que eu comecei a escrever. E aí vem as sequências, né? As sequências, né? Tem um livro chamado Idaraibi, Pedra de Xangô na Terra de Índio. Esse livro remonta à época colonial do Brasil. Repete o nome pra gente? Idaraibi, Idaraibi. Pedra de Xangô na Terra de Índio. Idaraibi. Que Pedra de tem um Xangô. significado... Tem. Idaraibi é exatamente isso. É a pedra de Xangô na terra de índio. Então eu falo o nome indígena E já a tradução? E a tradução. Legal. E esse livro, você pode falar um pouquinho? Sim, Que ele claro. traz pra gente? Ele traz um negro e um índio no fundo de uma mina e nas escavações eles descobrem essa pedra. E essa pedra é uma pedra espiritualizada, que ela transporta eles para outros mundos, ela faz, até arrepia. Exatamente. E ela faz com que eles vejam um mundo do outro e vejam que eles estavam no mesmo mundo, em lugares diferentes, e o algoz desses 2 mundos era um só, o branco português, que chegou tanto em África como no Brasil para poder escravizá-los. Legal. E aí eu desenvolvo, né? Porque eu também sou professor, né? Fui professor, né? De geografia e de história. E aí a gente, com essa pegada de historiador, a gente Já acaba... traz o conhecimento Lá, lindo ali. já trago também, já mesclo um pouco dessa minha fantasia, que na verdade não é uma fantasia, né? Falar de índio e negro Sim. escravizado não Você é fala de fantasia. uma forma mais história. lúdica, né? Romântico, vamos dizer Romântica. assim, né? Romântica. A gente coloca como romance. E também um outro livro que deu bastante Posso retorno, né? fazer Bastante retorno. uma pergunta? Claro. Por que Xangô?
Porque eu sou de Xangô. E eu tinha que falar da minha Entendi. pedra, do meu Xangô, lá na pedreira, né? Eu imaginei. A gente tem Nos que outros filhos de trazer. Xangô aqui também. As nossas verdades, elas não podem ser É. ocultadas. E aí eu já ia falar sobre exatamente isso que você perguntou. O cara que escreve, se ele não puser uma coisinha dele, Não tem autoria, né? não tem identidade. Tem na identidade. Não tem identidade. Qualquer coisa que você for Isso é em escrever. tudo, isso é em tudo, né? Na fotografia. Se você não pôr a sua identidade, a Exato, sua... exato, exato. E De não nada, é né? uma foto comum. De nada adianta os conhecimentos técnicos Né? sozinhos, principalmente Sim, na sim. arte. Né? A arte como um todo. Eu costumo dizer uma frase que é da janela, né, para falar sobre isso. A janela, ela fechada é só um quadro em branco que não quer dizer nada. Se você abre a janela, você consegue ver lá de fora para dentro, talvez um Tanta vaso, vida. talvez uma Total. cortina bonita, talvez alguém passando, mas ela fechada é só uma E a janela. forma que você olha a janela muda tudo, porque às vezes a mesma forma que a pessoa tá vendo, uma pessoa tá vendo aquele vaso, não é a forma que o outro tá vendo o vaso. Exato. E aí que tá Então a é o olhar identidade. também, a identidade e o A olhar. identidade. Quando você olha, você vê o quê? Exatamente. Né? Então é mais ou menos por aí. E esse livro Idaraibi, ele é muito legal porque as pessoas pensam que é um livro de religião. Embora tenha religiosidade, mas não é de religião, é de história. História, mas aí quando você tem o nome de Xangô É, ali, se você você atrai já só aquele coloca público um- específico É, que quer ler sobre Xangô, que se É. identifica de alguma forma. Já você acha vai que conseguir se identificar. Né? né? Já acha que é um livro... É um livro de macumba. Eu não queria falar disso. Propriamente dito, é Coisa de macumbeiro. Não é de macumba, mas vai te lembrar que existem forças aí- superiores. É, já vai Esses, ter né? aquele que vai olhar e falar, não, eu não vou. Em nome de Jesus. Não é? É. E aí caminhando nessas historinhas e tal. E esse foi o livro de número... Ah, rapaz, aí você me pegou. Mas é... Rapaz, ó. bonito. Então Trajetórias e Caminhos, depois Faixa amarela, que você tinha falado era o segundo? Conexões da Faixa Amarela. É. E aí, esse é o terceiro livro. Terceiro livro. Idaraibi, E Pedra esse de a Xangô. gente quer ler, hein? Pra Esse poder é legal, voltar e esse é falar legal. sobre ele. Vocês vão gostar tanto para contextualização histórica, como para vocês entenderem também a questão da perversidade que foi Sim. os Escravidão, europeus, né? os europeus, no modo geral, com o Tratado de Tordesilhas e tal. Eu não vou me alongar nessa história, que eu sou professor e começo a dar aula, né? Vamos ler pra entender, né? Então, aí na sequência vem um que é apaixonante, que é o Dialogando com as Gavetas, cara. Já gostei do Ah, nome. Já gostei do nome. Dialogando com as As Gavetas. gavetas. Então é Já me assim, veio a gaveta de meia Ah, não, a minha na alma cabeça. te- Cadê a poeta pé dessa tá ali. aqui? Cadê? sua gaveta de meia tem uma gaveta onde você guarda um monte de coisinhas só suas. Tem. Nos cantinhos. Aquela Guardado. cômoda que você começa a jogar tranqueira ali. Não, isso aqui eu Não, não as posso coisinhas- jogar fora. E coloca As lá. coisinhas escondidas nos cantinhos por baixo da meia. Eu acho Exatamente que é- aí que eu entrei, nas suas gavetas. É. E aí eu entro nas minhas gavetas e reviro e revejo coisas do meu passado, invento algumas coisas, fiz pesquisas, claro. Então tem Coleman, tem Freud, mas pesquisas superficiais, né? Eu não me aprofundei, porque eu não sou da área, nem tenho essa obrigação de falar sobre Sim. o psique de ninguém. Mas Mas legal eu- que você busca Cada uma pra poder identi- falar. Identifica a sua gaveta. E aí, cara, quando você vai rever o que tem dentro dessas gavetas, você viaja. Você viaja. Eu remontei várias histórias minhas, inventei várias histórias, mas uma dessas histórias, para explicar melhor, esse livro eu peguei e montei um projeto com ele, A Viagem do Livro. Abri uma página no Face e coloquei lá. Dialogando com as gavetas, tá viajando. Veio um cara do Texas, me mandou uma mensagem, ó, tá aqui, o seu livro tá aqui. Então, eu dei pra você, que você deu pra ela, que ela deu pra ele, o livro, que deu pro outro, que chegou no Texas. Caramba, Olha, Então, esse livro tá viajando. É uma que viagem. legal.
E o cara mandou pra mim assim, meu, aquela história da bola, cara. Eu chorei quando eu terminei de ler aquela parte do livro. E aconteceu comigo. Uma história minha, de um campeonato lá na escola, de futebol e tal, blá, 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 e desenvolvo aquilo de uma forma tão lúdica, tão gostosa, que eu Isso choro. entra. Eu choro quando falo. É. Porque Te emociona, né? É algo seu. E aí você consegue transmitir isso pro leitor, né? Isso que é bacana. Ele leu, ele também sentiu essa emoção. apaixonou. Então, dialogando com as gavetas é isso. É você ir lá, abrir a sua gaveta, ver o que tem, o que dá pra arrumar. O que dá pra arrumar? De repente dá pra você arrumar aquela correntinha que quebrou, aquela coisinha que você fez lá no passado, aquela pessoa que você teve uma fala. rusga, Aquela que você pega, Você- resolve jogar fora. aquela Outra pessoa que você "Ah, fala, vai essa aqui guardar, também mas não vou faz esconder em meu diferença lugar. nenhuma. É. Mas é isso, dialogando com as gavetas tem esse viés. A minha esposa, ela é apaixonada por esse livro. Ela fala, meu, é o melhor livro Legal. que você fez. Caramba, daqui a pouco eu vou falar, não, eu vou ler todos. São só 15, por enquanto, são só 15. E onde a gente encontra os seus livros? Eu montei uma loja no Facebook, chama-se O Peteleco. Facebook ou Peteleco. Ó, vai estar aqui, ó, Peteleco. A gente resolveu colocar lá por conta disso. As pessoas perguntavam como são produções independentes. Algumas eu fiz em editoras, né? Mas o retorno é muito ruim pra gente, pra escritor, cara. É muito ruim. Gente, então vamos lá. Você que tá vendo nosso vídeo aí, nosso podcast aí, entra aqui no O no Peteleco. site aí, dá uma olhadinha lá, ó, já tá falando dos títulos e dando uma prévia de cor. Ah, vocês Né? vão gostar. Vocês vão Então gostar vamos porque- lá, gente, dá uma força pro nosso amigo e divulga, né? Sim, Passa sim, pro- sim. Repassem, É, repassem. Passem, né? Né? Mesmo que não comprou, gostou, indica, né? Porque a gente Boca a precisa boca, disso, né? precisa do boca a boca. O pequeno produtor, o pequeno escritor, o pequeno expositor, a gente precisa disso, né? Boca a boca. É o mais importante, porque a Sim, pessoa que te sim. indica quer dizer que, pô, é um negócio, né, que ela já gostou, que é bom, né? É diferente de você ver o livro na prateleira e falar, Eu vou levar ele porque eu gostei da E aí capa. vem Eu a- vou levar ele porque é, eu gostei e da aí vem a capa. Carol e fala, não, esse livro é bom. Aí você fala, pô, Então eu então vou levar. vou levar. E né? até ao contrário. Teve uma pessoa que leu o livro, um dos meus livros, e disse, não gostei não, cara. Mas você leu? Li até o final. Entendeu? Beleza. Você leu. Mas leu. Você teve a coragem de me dizer que não gostou. Eu adorei o não gostou. É, porque Adorei. ajuda também. Sim. Ajuda. E até faz a tal da me ajuda aí, contra-propaganda. A contra-propaganda. Não li esse livro não. Esse livro do Policarpo não é legal, não gostei não. Aí a pessoa vai ler pra também ter. Sabe o porquê Por que que não não gostou? gostou? Você não gostou do livro, É. cara? E você não questionou? Por quê? Eu questionei, mas é uma pessoa que né? Do contra. Aí, Do contra. Mas o feedback negativo, ele normalmente é positivo. Eu Ele é acho positivo maravilhoso. também. Quer dizer, a Porque pessoa você vai gostou, mas reler. não soube explicar o porquê Aí, que não não, e gostou. você vai se Exatamente. questionar. Mas você vai se questionar, por que será que ele não gostou? eu sei por que que ele não gostou. Então, mas você teve que se Porque questionar ele pra achou- entender. Não, E porque você ó, aprendeu também. Ele gostou, mas não quis dar o braço a ele torcer. não quis dar pra torcer, sabe por quê? Gostou, mas ele não quis dar o braço a torcer na frente Porque a dele. forma que eu fiz esse livro foi meu primeiro livro, foi o Trajetórias e Caminhos. Não tem nenhum problema em falar sobre isso. Eu fiz Ctrl+C e Ctrl+V de uma parte boa do livro, porque era a história do metrô. A história do metrô é magnífica. 1890 já estavam pensando em metrô aqui no Brasil. Então, eu discorri sobre todas essas histórias. Isso tudo foi Ctrl+C e Ctrl+V. É fruto de pesquisa. Mas é exatamente. Pesquisa histórica. Se você for falar que nem. Não é um romance, não é um... Não. Igual tem o nosso amigo aqui que cede o nosso espaço aqui pra gente fazer o podcast, o Haroldo. Ele é sommelier de cerveja.
Então não adianta você vir falar da cerveja tal, cerveja não sei o que, cerveja. Você tem que saber da cerveja, mas tem que saber da história da cerveja. Exatamente. Meu, ele conta, toda vez que ele dá uma palhinha, né, Começa a tomar. Não, essa toma não, querida. Não, essa toma não, tem temperatura, tem... Ó, eu já aprendi bastante coisa com ele só estando ali atrás do computador. Que aí, Papi Whey lá, ele... agora, o nome do... Agora, né? O nome Agora, do... essa não. O nome do pessoal lá eu não lembro, mas que eles levavam os grãos, e aí deixa como era longe, eles deixavam lá e germinou, e aí eles inventaram a cerveja para poder, sabe? E a cerveja não foi inventada, ela foi descoberta. Foi um acaso. Então ele conta todo esse processo de lá até hoje. É isso, é E é exatamente isso. isso. Podcast, cerveja lenta. Podcast Fala, Cerveja Leita. Arroba podcast. Cerveja Leita. Como chama aquele. Underline? Underline. Cerveja. Podcast underline Cerveja Lenta. E foi por isso que ele não gostou, porque eu fiz Ctrl C, Ctrl V da parte histórica, que eu não posso mudar o que Não tá. tem como você colocar palavras suas. Não posso Tem mudar. como. Tem que ser entre aspas. Não é a sua Escritores, prestem muita atenção nisso. Entre aspas, você pode colocar o que você quiser de outra pessoa. E no final você descreve, ó, peguei isso aqui do livro tal, falando de tal. Sim. Então eu fiz isso nesse livro, porque a história do metrô é uma história que já foi escrita. Mas você traz também a sua opinião dentro desse sim, livro ou não? aí- Ou a história? Ele colocou a história junto com a vivência dele ali no metrô. Você traz os dois, tanto a pesquisa histórica como a sua Sim, opinião. exatamente isso que eu fiz. E ele não gostou disso. E talvez foi isso Tem que o opinião cara divergente? Talvez foi isso que o cara falou, não tem nada demais no livro aqui. Exatamente. Fazer Ctrl C, Ctrl V. Eu também. Eu falei, então vamos fazer assim, ó. Você faz o segundo, porque o primeiro eu já fiz. É meu. Mas Tipo essa manga. E eu que fiz primeiro. Ó, beijinho no ombro. Mas o legal é que ele leu. O Primeiro. legal é Isso que é ele leu. interessante. E Entendeu? mesmo assim te deu uma Me deu um crítica feedback. construtiva, Eu achei né? maravilhoso. Não tem Odeio nenhum essa problema. palavra, né? Crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica é crítica. Constrói o né? quê, a Constrói crítica? o quê? Constrói, exatamente. Bom, aí dialogando com as gavetas, como eu estava na época de professor, né? Eu fiz um outro chamado Solavancos da Educação. Eita. Solavancos, a gente imagina o quê? A professora catando o moleque assim. Não. Eu já não imaginei isso, né? O que você A imaginou? dificuldade da educação. Solavancos, isso Exatamente. aqui, ó, os buracos. A Os buracos. As dificuldade que a gente dificuldades, né? tem na. Eu tracei uma linha do tempo da educação de 1500 para cá. De 1500. Nossa. Aí a gente vem contando tudo o que acontecia com a educação. No Brasil, a educação é assim, solavancos. Sobe, desce. Mais desce do que sobe. Tem Pra... momentos, né, em que a gente consegue ver uma melhoria. E de repente, quando as coisas estão caminhando, Volta a Exatamente estaca isso. zero. Parece até que ela já leu o livro, mas é isso mesmo. Volta a estaca zero. Porque é para formação de mão de obra. O Brasil, desde seu suposto descobrimento, ele só vem formando operários. formando mão de obra. Formando operários. No começo era para plantar cana-de-açúcar, para extração de mineral lá, de ouro. É só formando. Sim. E aí chegou a escola. Os jesuítas trouxeram a escola. A escola só pode ir para essa escola quem é filho do colonizador. Ou seja, só português e branco. Sim. Quando o jesuíta montou alguma coisa aqui, foi para catequizar. Catequizou para café, para açúcar, catequizou para trabalho. E assim a gente vem só fazendo... E de uma forma diferente a gente continua fazendo Continua. Isso é uma questão que eu tenho esse pensamento também da educação. Quando a educação muda, quando educar de verdade, é aonde o país vai mudar. Quando você Só que eles tiver... não querem. Não. Eles não querem dar a oportunidade das pessoas pensarem. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu quero falar exatamente de educar. Educação. Eu vou te educar para quê? Eu quero te educar para você ser um torneiro mecânico, um
ser mão de obra, pra ser operário. Pra trabalhar. Tem muita, Você não vai ter educação pra Pensar. pra pensar, cara. Pra tem pensar. muita família que os pais preferem que o filho chegue vendendo bala no farol com R$ 100 em casa do que chegar com uma prova nota 10. É Mas já isso. tem a prova. Entendeu? Hoje- Qual é a intenção da prova nota 10? É condicionado hoje isso também, o ensino. Eles não dão oportunidade de ser diferente. Então, até a prova, né? Essa questão da prova. Uma prova de matemática, um exemplo. Você tem que ter a conta. Não interessa se você deu o resultado certo final. Mas eles querem a conta com aquela forma de pensar que eles ensinam. Eles querem ver que você aprendeu aquilo. Então, você tem que fazer a continha assim, montar pra chegar no resultado. Se você der um resultado, não importa. Sem a conta, não é considerado, né? Não é considerado. E isso, não adianta falar que não, que isso acontece. Eu tenho Sim, filho também sim. hoje na escola. E- Então, a forma de pensar diferente não é... como que eu vou falar? É podado, né? Eles querem que seja condicionado. E é exatamente isso que eu falo no livro, nesse livro, Solavancos da Educação. Enquanto a gente estiver preocupado em formar mão de obra para trabalhar, seja lá para quem for, a gente vai continuar neste mesmo patamar. O dia que a gente mudar de patamar e dizer assim, o que você quer estudar? Você quer estudar filosofia? Você quer estudar... Você quer ser físico? Você quer ser astronauta? Exatamente. E tiver investimento para isso, nessas crianças, desde lá do começo, legal. Porque essa história de formação de mão de obra eterna que nós temos, desde essa época que eu falo, ela precisa ser mudada. Sim. Então é um toque que eu estou dando neste livro, né? Enquanto professor que eu fui, para que a gente tente mudar essa coisa, né? Mudar esse paradigma de ser formador de mão de obra. Seguindo mais para frente, o outro livro é o Ainda Nos Falamos. Ainda nos falamos, vocês e você podem pegar o lençol que vão chorar. Ainda nos falamos remonta às memórias afetivas que nós temos. Então, assim, quando você disser esse cheirinho de café com esse cheirinho de bolo me lembra... Minha avó. É. Né? Memórias. Ainda nos falamos. Quando você falou o nome Minha Avó, ela se materializou em algum lugar, ou na sua mente, ou ali, você vendo ela fazer. Você imagina ela na cozinha fazendo café. Exatamente. Então ainda nos falamos. Olha. Quando você Olha, lembrar... Arrepia? Sacada. É sensacional. Quando você lembrar dessa pessoa por conta de um cheiro, de uma música, de uma brincadeira, A de gente uma se conecta a piada, ela. se conecta. É. Então aí a gente... Eu nem li o livro, já quero tirar. Ainda mais hoje. Ali é um negócio muito gostoso que eu quando eu terminei de fazer, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, chorei. Quando eu terminei, eu chorei. Porque eu coloquei coisas minhas, coloquei coisas de pessoas próximas. Então, é um livro de conexão. Conectando as pessoas. Conectando pessoas. Ficou Ficou um silêncio agora. Não é? E é interessante que a cada livro que ele conta, ele fala o título do livro, e aí quando ele começa a explicar o livro, o olho dele enche de lágrimas. Aí se ele se emociona. Né? Tá. Emoção. São Né? meus filhos. É os cara. filhos, né? São meus filhos. É o seu sentimento colocado em cada um deles. Exatamente. Alguém me perguntou uma vez, mas você não para de escrever? Eu amo escrever. Eu falei, escrevo vou tudo. parar por quê? E eu escrevo tudo. E a época que eu parei de escrever foi a época que eu mais fiquei doente. Porque quando você coloca Não pra fora canalizou. tudo aquilo... Você não canalizou. Que é o Exatamente. teu modo de colocar as coisas pra fora. Nem né? que eu escreva e depois eu delete. Eu acho um erro. Acho um erro deletar. Já Eu acho deletei um muita erro. coisa que não devia. É, Mas... como eu escrever... o caderninho, né? Sim. Caderninho de música do podcast, verdade, do podcast No passado. podcast passado a gente tava falando sobre isso, né? E o rapaz, ele compõe também. O MCRP da VM teve com a gente na semana passada. E ele compõe também. Também é um compositor.
E aí a gente falando e a gente começa a remeter ao passado da gente. Eu comecei a lembrar, falei, nossa, né? E sempre foi um dos meus sonhos. Eu sempre fui voltada à arte em todos os sentidos. Era desenho, pintura, música, né? Escrevia muito. Então eu lembrei de um caderno que eu tinha cheios de letras de música. Então eu punha isso em forma de música. E na minha cabeça ela tinha sonoridade, ela tinha ritmo, ela tinha tudo, Não é? né? E eu lembrei desse caderninho e questionei, por isso que ele citou o caderninho, né? E que eu não sei mas nem é se ele ainda maravilhoso, existe, cara. na verdade. Você vai achar. Você vai procurar. Ajuda ela a achar. É. Ajuda a achar, ajuda a achar. Pega. Então, e aí a gente vai caminhando, né, com essas escritas todas, né? O Ainda Nos Falamos é isso aí que eu falei, né? A gente consegue canalizar um monte de coisas. Aí me veio a ideia, alguns disseram que era idiota, mas quando a ideia a gente coloca em prática, deixa de ser uma ideia idiota e passa a figurar, inclusive no meu catálogo de publicações. Que seja idiota pra ele, mas pra você tem sentido, né? Peguei o meu Trajetórias e Caminhos e traduzi para o francês e lancei lá na França. Tem alguns caras comprando lá. Que legal. Você fez. Tá lá. Estourando ou não, você concluiu a sua montagem. Se foi idiotice ou não, tá lá. De vez em quando pingam umas moedinhas lá na minha conta. Em euro ainda, pô. Quem não quer? Em euro ainda? Mas foi uma experiência legal. Foi. Muito legal. Faça os outros também. Se quiser dar um tradutor em italiano, tamo aí. Opa! Ó, Itália tem muito brasileiro lá. Tem. Vixe. morou na Eu morei Itália? 12 anos lá. Já Só. tá você sabe, então, tá influenciando a cultura lá Eu morei brasileira. 12 anos só. Tá influenciando muito. Aí fui, desse francês aí, eu fui pro Saliva das Palavras. Um nome mais interessante que o outro, hein? É isso que eu tava pensando mesmo. Saliva das palavras. Sabe quando você quer dizer uma coisa Que tá engasgado? que tá engasgado, que é uma coisa que você só diria a quatro paredes, você só diria com aquela pessoa específica? O Saliva das Palavras é um livro de poesias picantes. Não tem palavrão, mas eu faço você viajar. Saliva das Palavras. O livro eu lancei pelo Clube dos Escritores, né? E tem também o audiobook. O audiobook tem uma parte só. É interessante você ler o livro porque você consegue entender quando eu falo das picâncias, né? As picâncias são... Esse audiolivro tá em que plataforma? Public Play é a editora que lançou. Da mesma forma, a Public Play lançou o Tesouros de Dom, que são poesias que eu fiz para a família. Para minha família, que pode ser para sua, pode ser para sua. Se você ler, você vai poder colocar quem você quiser, né? Que também está em audiobook. Esse está só em audiobook. Aí a gente vai caminhando um pouquinho mais e tem uma questão que é muito interessante. Meu amo, meu dono, meu senhor, já foi o meu amor. Eu traço a vida de uma garotinha desde pequena até a fase adulta. E tudo o que as mulheres passam, tudo não, uma parte, né? Que eu não sei tudo, claro. Mas uma parte do que as mulheres passam é ambiente familiar, escola. E vamos desenrolando essa história aí, fazendo a personagem crescer, né? Então, aquela história de senta no colo do tio e vem trazendo. Tudo o que as mulheres passam, Tudo que a sociedade finge não ver. que acha que é natural, que é normal. Aquele abraço apertado que o tio dá e aperta as costas e vai. Metade da mão tá na bunda, metade da mão tá nas costas. Senta aqui no colo do tio. Senta Vem aqui no fazer colo do tio, carinho. Professores que trocam notas por outras coisas. Enfim, eu traço
esse espectro de vida da mulher. Quando eu digo já foi o meu amor, é por isso, né? Porque as mulheres têm a tendência de confiar tanto nos homens, nos parceiros, que às vezes elas se anulam por conta de um amor. E eu digo que a gente não pode se anular por conta de amor. E aí desenrola a E história. aí a gente entra nessa questão de relacionamento abusivo. Sim, nossa, se você ler esse livro, você vai chorar de novo. Ah, vou. Vai chorar de novo. Por quê? Porque eu trago essa temática de uma forma tão realista, mas ao mesmo tempo tão natural, porque é a linha do tempo da vida. E toda mulher, alguma coisa ela vai encontrar ali que ela passou. Sim. Em alguma sim. fase, na trajetória dela, em algum momento, ela vai encontrar. Eu tenho uma amiga, a Miriam Schuss, tá lá em Maceió. Ela leu esse livro. E ao final ela queria me bater. Ela me ligou. Mas como você faz isso? E eu não vou falar o que é, claro, que é o final do livro, que ela não gostou. Mas é a realidade, nossa, nua e crua, cara. Então, falar desse livro é uma coisa que eu gostaria que muitas mulheres lessem, porque às vezes a gente passou por uma coisa e por ter sido tão naturalizado nas famílias, eu falo sempre essa frase, senta no colo do tio. Vamos combinar uma coisa aqui? Você consegue doar, presentear um livro desse pra gente? Eu não consigo porque tá... Aí eu vou falar por quê. Tá. Eu fiz pela KDP Publish, que é um pedacinho da Amazon, né? É uma plataforma gratuita. Você vou falar isso para você, escritor. Quer lançar um livro lá? É gratuito. Eles te dão capa, eles te dão diagramação, eles te dão um monte de coisa lá. Aí você lança lá. Esse livro só é vendido na Amazon.com, Certo. que veio dos Estados Unidos. Então o livro é R$30, mais 120 para mandar para o Brasil. Então a gente não consegue nem comprar? Aí tem também o e-book. O e-book você consegue comprar. Porque a minha ideia, né, que eu mentalizei a gente fazer o seguinte, a gente comprar um livro e fazer, assim, um projeto que a gente já tem com outros livros, e você falou no início também, acabei não conseguindo entrar, ler e repassar, para que ele chegasse no maior número de mulheres Sim, possível. seria Então, muito eu legal. li e passei. E cada um, E a que gente pegasse acompanhar. cada um que pegasse esse livro na mão, Sim. além de compartilhar e depois compartilhar com outras pessoas, mas que deixasse Uma mensagem. uma mensagem na Sim. nossa página, na Nossa, sua maravilhoso, página, maravilhoso. fala, ó, A minha ideia. moro em tal lugar, tal cidade, li e já tô A repassando. gente pode fazer o seguinte, eu posso doar para vocês, eu baixo e dou para vocês o e-book. Você consegue baixar e Sim, ligar pra gente impresso? sim. Perfeito. Então, eu vou ser a primeira a ler. Impresso, não sei. Impresso a gente vai ter que imprimir, entendeu? Eu acho que seria mais interessante a gente imprimir para que a gente gente imprime, a gente imprime. Eu acho que, inclusive, O o arquivo na e-book, mão. a gente consegue colocar página por página numa página. Porque assim, hoje o livro em mãos Físico. é algo... Raro, né? As pessoas não têm mais esse hábito gostoso de ler um livro, né? Eu vou ler um pouquinho agora, um pouquinho depois. Não sente mais o sabor da página, né? cheiro do livro. Eu adoro o cheiro de livro. Ah, mas ó, vou te falar. Tem muita gente que ainda gosta. Não, eu Tem, gosto. Tem Eu não muita consigo. Eu não gente que consigo. tem pilhas e pilhas. E quando eu falo que os livros estão em e-book, a pessoa fala, não, eu prefiro Eu não consigo ler eu em prefiro e-book. físico. Sim. Tem livro que eu guardo. Tem livro que eu falo, esse aqui não sai daqui. É Mas que- tem livro que eu prefiro fazer ir adiante. Né? Então, é uma coisa, inclusive, que eu quero pôr em prática há bastante tempo, da gente fazer essa troca. A E eu gente quero pode fazer de formatar diversas isso, né? formas. Inclusive, a gente pode fazer através de lives.
Eu aqui, você lá na sua casa, a outra pessoa lá na casa dela, a gente pode montar um projeto de ler esse livro. Também. A gente Boa. iniciou isso com um livro, né? É. Há um tempinho e não A gente acabei ia não levando fazer a isso gente. com um livro de Mas era um que livro mais? questão espiritual. Né? Não, era um outro canal, era um canal outro fim. que- A gente deu uma pausa, mas ainda vou voltar também. E esse livro ele é muito legal porque ele abre os olhos. Sim. Algumas pessoas que leram me disseram isso. Por isso que eu achei interessante, porque eu acho que fazer ele chegar no maior número de Sim, mulheres sim, possíveis, sim. né? Mas é isso, ele tá lá como Mas a gente vamos ele conversar consegue, depois você consegue físico, mas é mais de 30 dias para chegar Não. dos Estados Unidos para cá. Então, ó, KDP, se liga, né? Dá para você montar uma parada dessa aqui no Brasil, aqui no KDP. Brasil. Pra gente Porque- poder comprar mais barato. É um valor super acessível Mais o rápido, livro, mas né? a gente não tem como pagar um frete assim, né? Muita gente não tem. E você vai deixar de comprar 3 ou 4 livros para ter um? Não. Não vai, ainda mais Por quem mais gosta que de seja ler, né? interessante, acaba não. O assunto é ótimo, magnífico, mas Então quem quer E aí você Com- não pode lançar ele de novo aqui de outra forma? posso reimprimir, mas aí tem que Relançar ele. relançar. Tem que fazer quem quer outra comprar pegada. ele como e-book, vai na Vai no Amazon, Maisel e baixa ele. baixa ele como e-book. Se você entrar agora na plataforma lá, amazon.com.br, ele vai estar lá como e-book. Então vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, pelo menos com um e-book. Entra lá no site, baixa, leia e depois coloca o comentário aqui, ó. Sou de tal cidade, baixei ele aqui. E deixe seu feedback lá. Gostei, não gostei. Encaminha Qual a para parte- outras mulheres. Pra Qual a mulheres. parte que você gostou? Se quiser deixar uma declaração ali. E passa ele, se tem como passar pra frente, né? Tem, eu acho que tem. Passa ele pra frente. E vamos abrir um debate, né, sobre essa institucionalização da coisa, quando se diz que é normal. A gente tem que sair dessa normalidade, porque falar de crianças, e a gente fala de menina, mas meninos também. Tá. Meninos também tem que sentar no colo do tio, No colo menino do pai. no Muitas colo vezes do pai, do pai. padrasto. Então, não é voltado só pra menina, pra mulher. Tem muita coisa Em acontecendo geral, né? com o De moleque repente, também. você abre o olho pra uma situação que você tá achando normal. Você tá vendo Você tá vendo? dentro da sua Ou casa. fingindo que não vê. E você Porque acha às vezes que o verde normal. traz tanto problema que você prefere fingir que não vê. Exatamente, exatamente. E aí, caminhando e Próximo. cantando, a gente tem o Dois Reis. Dois Reis, eles são histórias maravilhosas, que aí eu começo pegar um pouco das histórias dos outros livros e colocar nos outros livros. A história da avó, é uma bisavó, que a família se reúne e tem o café, tem o pão de queijo, tem o bolo e tem dois reis, dois descendentes de dinastias africanas aqui no Brasil que vieram dos seus ancestrais como escravos. E as histórias foram passadas para eles enquanto criança. Você é descendente da dinastia tal, e aí contou toda a dinastia do cara, entendeu? Então, esse livro eu chamo de Dois Reis porque realmente, se estivessem em África, seriam dois reis em África. Mas aqui no Brasil, eles não perderam a sua história. A essência, né? Foi passado, olha que legal. Foi passado para eles através da cultura oral. Que você é um afrodescendente da dinastia tal. Então, se nós estivéssemos lá em África, você seria rei. Seja um rei aqui também. Seja um rei Busque aqui. a sua realidade. Então, quando você remonta as histórias de forma verdadeira, através dessa tal da cultura oral, que é um viés educacional, que eu também falo enquanto professor, né? Sim. A cultura oral, você repassa as histórias que vêm dos seus antepassados e você passa para o teu filho, para o teu neto, a história perpetua-se. Ela continua. Independente de onde você esteja, ela vai continuar. Então, um spoilerzinho. O cara é um carreiro. Que ele tem aquele carro de boi. E ele faz as entregas do armazém na casa dessa bisavó. E ele, quando chega, é como se a realeza africana estivesse chegando.
E quando ele conta a história que lhe foi passada, ele abre um painel imaginário do que era África naqueles tempos, quando vieram de lá para cá. Então, Dois Reis é isso, é mexer com a ancestralidade. E eles passam no tempo atual? A história se Sim, passa no tempo se atual. passa no tempo atual. Mas quando ele abre para falar, foi o que eu acabei de dizer, ele abre para falar, abre-se um leque, Sim. abre-se um imaginário de como foi. Entendi. Ele Muito traz isso, bacana. né? A ancestralidade tem essa magia de dizer pra gente o que era. O que era lá atrás, né? Sensacional. Então, também. Dois Reis é isso. Gente, depois ele vai voltar pra gente discutir todos esses livros, porque eu não É. queria ler todos. Mas, Aí a gente vai poder. É muito É gostoso verdade. fazer esse passeio nessa minha linha do tempo, porque vou ser muito franco pra vocês e pra vocês também. Eu esqueço às vezes. Sabe por que eu tenho que ler? Porque eu não consigo memorizar. A ordem, né? Quem veio É muita primeiro, quem veio coisa, depois. é muita coisa, cara. Eu agradeço a Deus por isso. Eu não sei se foi um dom que ele me deu agora, depois dos meus 50 anos, mas é maravilhoso tudo isso. Como eu disse, comecei em 2018. 15 tão livros. pouco tempo, né? Pra Pouquíssimo cá. tempo. E você Então, eu agradeço por essa minha vitalidade. Tava Mas tudo acumulado. É. E aí você resolveu, agora eu vou. não é? é tudo armazenado, deu. Agora eu vou. Aí eu entrei numa história de fazer, organizar uma publicação, né? Uma editora, a Cipeira, se eu não me engano o nome dela, me incumbiu de fazer um negócio chamado antologia. Antologia é quando você reúne vários escritores para lançar um livro só. Uma forma de baratear, uma forma de reunir várias cabeças, né? Pensando. E aí a gente conseguiu formalizar o tal do fissuras na estrutura ou rupturas sociais. Caramba. É um nome difícil, nome Complexo. complexo, mas a tradução disso é: diga-me aonde é que você está vendo sofrimento. Diga-me o que é que você gostaria de mudar nessa sociedade. Diga-me onde é que está essa fissura, onde está abalada essa estrutura. E eu organizei essa coleção de poesias, de contos e tal, com esse nome difícil aí pra caramba. E quantos escritores tem Ó, ali dentro? Deu uns 40, cara. Caramba. Umas 40 pessoas que mandaram pra gente. Caramba. Fizemos lá uma seleção e publicamos, né? A editora Cipeira publicou. Pensamentos, né? São pensamentos. E aí a gente fala sobre tudo. Sobre cor, gênero, e vai falando. Educação. Educação, Que entra também sim. nesse tema. Todas as rupturas, tudo que a gente acha que precisa melhorar, a gente falou ali. Que show. Aí, os Sarivas da Palavra, que eu já falei, Tesouros do Dom, que eu já falei. O penúltimo livro. Não é o penúltimo. Tem um outro que chama-se, que não está aqui na cronologia também, eu acabei esquecendo. Chama-se Urubu 6149. Agora explica. Urubu É o 61. prefixo do urubu. O avião não tem um prefixo? Tango Papa. Mais ou menos isso. Bom, como eu já falei aqui, eu fui, eu sou agente de segurança do metrô, né? Urubu é o vulgo, né? O É o apelido apelido do segurança do metrô. Carinhoso que a população Corre, corre, os urubu bem-vindo. nos deu. Exatamente, exatamente. Primeira vez que eu ouvi isso no metrô, eu... Hã? Olhando pro céu. Procurando exatamente. E 6149 é o número da lei que nos rege. Então, o Urubu 6149, ele tem uma lei que fala por ele, que dá um monte de prerrogativas, né? Inclusive, a gente precisa divulgar mais isso, que as pessoas não acreditam, né? A lei 6.149, ela diz que o segurança do metrô, ele tem poder de polícia.
Dentro da dentro da instituição do metrô. Exatamente. E só tem esse cara que tem esse tal de poder de polícia, uma lei de 1974, que foi promulgada para inauguração do metrô, que foi em 74. Então, o metrô chegou, aquela história do meu primeiro livro, né? Montou toda a estrutura, abre as catracas, mas quem vai cuidar da segurança? Esse urubu aí. Esse urubu. E esse livro, eu falo de histórias pitorescas entre nós ali, entre nós, entre os metroviários, né? São histórias que vocês jamais ouvirão em qualquer outro lugar, porque vai do humor ao terror, né? Imagino. Então é um livro, eu vou dizer assim, é um livro que deveria ser só para metroviário, mas não é. Muita gente de fora que já leu, familiares de metroviários, né? A esposa, o filho e tal. E às vezes a gente consegue se ver nessas Se histórias. identifica, né? Se identifica, porque muitas aconteceram, muitas eu inventei, mas o metroviário sabe quando é ficção e quando não é. Bacana. não tem É muito muita legal. dúvida, né? Na verdade foi uma encomenda, né? O pessoal vendo eu escrever falou, pô, meu, você devia contar a história da gente aí, meu. Conta as nossas paradas aí e tal. Eu falei, tá bom. É que legal. Então eu fiz Foi um incentivo. esse livro aí mais pra galera metroviária poder se ver, né? Poder se ver. E aí eu tô com janeiro de 23, eu lancei o livro chamado A Foto. O que é a foto? Quem gosta de fotografia pode dizer 1 milhão de coisas. Mas nesse livro, A Foto, eu conto o antes, o durante o clique E eu depois. e o depois. Mas eu conto de uma perspectiva de que se você olhar uma foto e você não conhecer as pessoas em nenhum lugar, é um outdoor sem escrita nenhuma. Não quer dizer nada. Eu já ia falar um palavrão. Não quer dizer nada para ninguém. Mas se você sabe o contexto, por exemplo, o antes da foto. Ô Zé, vem cá, vamos tirar uma foto. Vai, né? Aí corre o Zé, abraça e tal. Né? Ó, respira fundo. Clique. Acabou a foto. O que acontece depois? Cada um vai para um canto. Cada um vai cuidar da sua vida. Aí quando você pegar aquela foto, se você estiver lá, se você esteve lá, você fala, puta, eu vi essa hora aí. Você sabe, né? Você sabe o que é. Da ocorrência. Então, são esses 3 momentos que eu procuro falar neste livro. E aí eu desenrolo também uma história, né? Uma história lúdica e tal. Mas na verdade é isso, é contar o que acontece. Às vezes a pessoa nem queria estar na foto, mas está lá. Aquele sorriso amarelo. Mas ela estava com dor, ela estava com problema, ela estava... O que ela tinha? Já tava pensando, né? A gente não sabe. Então eu passeio por esses caminhos aí de uma forma bem gostosa, bem lúdica, bem simples. Tô até quieta, porque seria tanta coisa pra falar que a gente não ia acabar nunca. Então, eu tô só pensando. E agora, né, a gente tá aí com maçã. Maçã, pré-venda, né? Tá aí pré-lançamento. Lançamento dia... Dia 1º de julho. Tá aí. Tá Logo ali chegando. na semana que vem, a gente vai estar lá no Café Trampolim, que fica na Rua da Consolação 2303, a partir das 15 horas. Esse Café Trampolim ele fica bem embaixo do Hotel Ibis da Consolação, ao lado ali da Pernambucanas, ao lado da estação de metrô. Enfim, Das Metrô 15 Consolação, horas, né? Saída do Metrô Consolação. Das 15 até que horas, mais ou Até menos? às 18 horas. Até É um 18. espaço que nos permite 3 horas de evento. Ali você vai estar vendendo ele também. Sim, vai ser uma tarde de autógrafos. É lançamento, tarde de autógrafos. Estaremos lá com a Mávila Produções tocando umas musiquinhas. Eu declamando algumas poesias, né? E aí vamos falar das poesias. CM, foto e vídeo, E a CN a fazendo a CN. cobertura de foto e vídeo. Maravilhoso, maravilhoso. Vai ser um prazer trabalhar com vocês de novo, né? Muito bom mesmo. E a gente espera que isso seja um modelo.
eu e o Marcelo, a gente está tentando, Marcelo Villano, a gente está tentando fazer com que isso seja o mais simplificado possível. Porque quando você fala, vai no lançamento do meu livro, fala, cheio de pompa, né? Cheio de... Aí vou ter que comprar, eu vou meu ter que... Deus! Mas não é, a gente está tentando fazer um espaço de lançamento de livros que a pessoa se sinta bem. Que a pessoa possa chegar, sentar e ficar ouvindo uma musiquinha. O livro, na Um verdade... ambiente gostoso, né? Mas... O lançamento do livro, embora seja o principal da festa, ele deixa de ser o principal quando você tem outras coisas importantes. Como, por exemplo, declamações do Dom Policarpo. A gente vai declamar algumas poesias lá. Então, vamos cantar algumas músicas. Então, não é só livro, né? Vai ter vocês lá fazendo registro. Então, percebe que é um evento fotográfico, cinematográfico, de música, de poesia. Interação de pessoas. Conexão de Que vocês pessoas. fazem muito bem. Conectar as pessoas com essas artes todas, né? E aí eu só agradeço, né? Só agradeço por ser o vetor dessas coisas todas. Porque eu tô unindo vocês, o Marcelo Villano, tô unindo um monte de O ambiente, né? O café. o ambiente, um monte de pessoas, famílias, né? A minha vai estar lá, a sua vai estar lá, entendeu? A gente vai se conectar de alguma forma e talvez de todas as formas, né? Percebam que isso é interessante pra gente. Legal. Quer contar um pouquinho sobre o livro? O que ele traz, a mensagem que ele traz? Então, é assim, né? A capa é super interessante. A capa é maravilhosa. A editora Frutificando foi muito feliz, muito feliz Muito com bonita essa a capa. capa. Quando eu passei para eles o briefing, né, como dizem, né, o briefing do que eu queria, eles foram na mosca, que é exatamente isso. A maçã é um fruto que foi criminalizado, Mistificação, né? criminalizado por alguma mente dominadora. Começando com a Bíblia já, né? Exatamente. Eu não posso ser leviano e falar a Bíblia criminalizou. Não foi a Bíblia. Mas começou Não foi a religião. Foi alguém que achou, Alguém que... achou que devia. que tinha que ser a maçã. Porque quando falou Talvez pela beleza? aquela casca É um fruto linda, lindo. A cor, né? A Cor. vermelhada que transmite. Já nos remete. Foda. Nos remete. nos remete a um toque, é o monte de toque. coisa, a um monte de coisas. Mas quando você O diz... vermelho que transmite a paixão, Nossa, né? O é calor, tudo isso, né? É tudo isso, cara, é tudo isso. E quando você criminaliza isso, você acaba renegando. Vamos renegar a maçã. E na verdade era um fruto. Entra A Bíblia- aquela na Bíblia questão, diz entra aquela fruto. questão da sociedade, porque aí você jogando isso pra sociedade, tudo aquilo que é bonito, né? Tudo aquilo que é. Pô, mas você já Ele já te remete, ele é de Mas uma você forma já que imaginou? Não é? É Você já atrativo. imaginou você ler a Bíblia e falar que a Eva comeu uma jaca? Ó, transmissão de pensamento. Eu já ia falar exatamente isso. Tinha que ser o quê? Você já imagina ela lá abrindo toda melecada, toda danada, sei lá, deu olhando. Pensou? E a Eva comeu o giló. Né? Cara, Pô, uma maçã é muito mais Tentadora. né, tentadora. Como ele querendo fazer, né? sensualizar lá. Meu, não é, mas é legal isso. pega a jaca, você vai ter que enfiar o dedo lá e comer. Já vai. Lambendo os Acabou dedos. toda. Pô, broxou Não tudo. esquece que o Adão tá ali esperando. É, o Adão broxou. Com aquela já era. folhinha na frente, tá lá Já era. esperando. Pode- Vai terminar essa vaca aí quando? É. Viajando aqui, imagina a historinha. Não é? A imagem. E aí quando criminalizaram esse fruto e disseram, é maçã? Cara, tanta coisa aconteceu com a maçã, Né? que a gente pode Fui ficar até aqui. envenenada. Até fala um livro, você Ah. que já leu um pedacinho, você sabe. Já li. Vai pro cinema. Branca de Neve. É. Morreu por É. Ô, caramba, vai ter que vir aquele cara com aquele bafão lá pra dar um beijo nela. E se de repente é o bafo que vai acordou ela, acordar né? ela, não é o beijo. É. O lobo mal vai atrás da torta de maçã. Percebe? Tanta coisa que fizeram com a maçã. Até o Robin Hood acerta a maçã. Acerta a Cara, maçã. Então a gente tentou
eu e os meus guias, porque eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho. Sempre tem uma luz, né? Tem. Nada é por acaso. Nada. Inspirações. As inspirações. Aí o guia lá falou, ó, meu, tá, já falou pra caramba da maçã, vamos pra história, né? E é isso. A maçã, ela é tão poderosa que ela tem ah, o viés de trazer coisas e coisas, Remeter a muita coisa. sensualidades, enfim. Eu diria até, para não ser leviano, muito leviano, a maçã, ela faz até ponche. Né? O negocinho que era ruim, mas você botou a maçã no meio e ficou muito Não é? gostoso. Ficou bom. Bom, Quando você põe a maçã, fica bom. E aí eu vou dar um spoilerzinho, né? Porque a gente precisa aguçar a imaginação das pessoas. O cara vai comer a maçã pra tentar resgatar umas outras coisas na vida. abrir portas. Abrir portas. Eu não cheguei na parte que ele come maçã. Mas eu já percebi que tem um pouquinho de. Pega A um maçã pouquinho é dessa um questão de abre-portas. autoconhecimento. Sim. Esse livro ele faz assim, ele te leva para você entender os caminhos que você escolheu. Eu escolhi este caminho. E o porquê? E aí você vai caminhando. Aí vai chegar um dia que alguém vai falar, ô, por que você veio por aqui? É exatamente esse o lance do livro. Tá na hora de separar um pouquinho e ver se tudo que você fez para chegar até aqui valeu. Será que você não precisa dar retornar uns 3 passos atrás, pedir desculpa para alguém, E seguir outro caminho, né? reformular, seguir por outro caminho? Será que você não precisa disso? Então o livro é nesse viés. Ele não é de autoajuda. Ele não é religioso. Mas esse é um livro que vai te levar para alguns caminhos, talvez que você consiga Pega o controle. rever ou reverter algumas coisas que você pode ou não fazer ou refazer. Então o convite é para que você vá ao lançamento Dia 1º, né? dia 1º, Primeiro, Café Trampolim, sábado que vem. que morda a maçã para ver se é isso mesmo que você quer da sua vida, continuar nesse caminho. Convite aí pra você estar assistindo aí o 15 vídeo horas, aí, hein, gente? a partir das 15 horas. A partir né? das 15 horas. Estaremos lá tocando musiquinhas, poesias, falando canções, né? Falando canções da verdade. Dom, mostra um pouquinho pra gente do que você vai fazer. Declame com Eu música. trouxe uma que eu fiz ontem, especificamente, para esse programa. Ai, que honra. Oh, Primeira mão. Que Uma honra. poesia que provavelmente vai virar música, né? Depois a gente fala um pouquinho de poesia e música, assim? Não? Sim, podemos falar. Então vamos lá. Essa poesia, ela ainda não tem nome. Não tem nome oficial. Mas eu coloquei mintas da mentira, sabe? Vamos ver o que vocês acham. Vamos ver o que vocês acham também. Depois escrevam aí. Feedback, põe hein, um comentário aí. Então é assim. Neguei verdades. Neguei. Para te proteger. Jurei mentiras. Jurei. Para me defender. Só muito tempo depois entendi que num lance a dois, verdades são puras e mentiras são sujas. Olhe bem nos meus olhos. Veja o que quiser ver. Ilusões do relógio, que atrasa ou para, e só depois que a gente vê. Verdades são cortantes. Machuca, mas cicatriza. Mentiras são correntes que carregaremos por toda a vida. Não tem perdão. Desculpas, talvez.
sofrimento passado não pode voltar outra vez. Ó, Maravilhoso. que João. legal. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí a gente inaugura aqui o caminho da poesia, né? Poesia é uma coisa que sempre teve muito latente. Eu sempre fui muito amante, né? Amante de tudo. Pessoas, de coisas, de momentos. Eu sempre fui muito Eu amante. ia falar os momentos que você falou. Cara, eu amo, e meus livros todos eles têm disso. Eu amo as passagens, porque, como eu disse, são muitas minhas passagens, né? Do que eu passei na minha vida. Então, Você deixa um pouquinho do seu ali, né? deixo. E Sempre, aí, né? de um tempo pra cá, eu comecei. Tudo começou, vamos dizer assim, né? Tudo começou. Era uma vez. Era uma vez uma poesia que eu fiz chamada Na Guerra. Aí eu falo da minha religião, eu falo de Xangô, eu falo de Ogum, bababá. Aí eu falei, puta, meu, isso ficaria lindo com uma musiquinha, né, meu? Ficaria. É uma oração, cara, que eu fiz. Uma oração. Aí tem um amigo lá no metrô, grande amigo que eu vou exaltá-lo pra sempre. Antônio Hortêncio. Toca cavaquinho lá e tal. Eu falei, irmão, lê aí essa poesia que eu fiz. Vê se você consegue jogar uma base aí de cavaquinho e tal, pra gente brincar na roda de amigos e tal. Aí ele fez. Deu uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali na letra. Aí ele me mandou. Falou, me chama de Dom. Ah, Dom, olha aí. Cara, quando ele cantou, mandou o vídeo pra mim, arrepiei, chorei. Falei, puxa vida, minhas poesias também podem virar música. Eu ia te perguntar como você teve essa inspiração, né? Mas Já tô falando. já tá E falando. foi isso, cara. Quando eu vi que dava pra fazer música com a poesia, eu falei, puta, vou fazer isso. E de lá pra cá eu tenho feito. Tem 180 aí rolando, mais umas 20 ou 30 guardadas que a gente tá tentando trabalhar. Você tá registrando? Sim. Conta pra galera, pessoal que tá começando, pessoal que tem muita gente que escreve e não sabe o que fazer. Vai lá, como a gente falou, deleta. Né? Qual o primeiro passo? O que você pode dar de dica pra eles registrarem uma poesia? Porque inicialmente você registra como poesia e não como música. Então. Se você tiver só a letra, né? Se for só letra, Mas tem. se tiver melodia, já é uma Não. música. Mas às vezes a pessoa que escreve, muitas vezes não tem como fazer a melodia, né? Porque aí teria uma parceria, alguém pra estar fazendo. Então, se for só escrita, você registra como poesia, não é? Câmara Brasileira do Livro. Registra desde uma linha até um livro inteiro Câmara Brasileira do livro. do Livro. Isso é pago? É pago. Isso é pago. É pago. Tem uma forma gratuita de você garantir essa sua segurança? Não. Não tem. Nenhuma dessas que... Todo registro é um registro que precisa ser pago para estar registrado, para ter o nome de registro, né? Porque a gente, é plataforma tal, isso, aquilo... Esses trâmites que eles falam, na verdade, não Gratuito não tem nada. vale. Não vamos dizer existe. Não existe almoço grátis. É R$25, é R$30, é R$60. assim. Mas também é um valor, assim, Acessível. acessível. Sim. Então o processo do Dom Policarpo, qual que é? Ele escreve, descola uma base. E aí, não tem nenhum problema em falar isso. Vai no YouTube, tem lá, free. Bases free. Tem vários sites que você pode buscar música que não O tem playback. Sem ter que pagar. E você falou, acabou me confundindo também. É royalties. Royalties. E aí, então, Eu aí ia falar não tem royalties, direitos mas autorais. royalties, mas Exatamente. Tem músicas que não têm direitos autorais. E no YouTube a gente No consegue ela. YouTube tem lá. Tem Interessante, sites bacana. também. Aí E aí você pode unir a tua letra Sim. pra É registrar o que já eu como faço. música. É o que eu faço. Claro. Vamos lançar essa música na plataforma tal, vamos bombar. Aí sim, aí vai aparecer o dono da música. Fala, e aí, mano? Você não vai chover nenhuma moeda pra mim? E meu nome? Mas para você usar para fazer como base, você pode. Aí você, claro, se tiver muita gente que gostou, você vai procurar fazer um trabalho mais profissional, né? Você vai procurar um estúdio, vai gravar,
vai fazer uma base sua, né? Para você poder lançar nas plataformas de streams. É. Eu tenho uma música chamada Contemplação que eu fiz assim. Eu joguei numa empresa, a empresa fez a música com um arranjo deles, né? E lançou. Quem quiser, tiver afim, ó. Contemplação, Dom Policarpo. Tá Pra no, ouvir você? Você tá em algum no Deezer, no Spotify. Spotify? Dom Policarpo, Dom que a Policarpo. gente acha você no Spotify. Acha. No Spotify eu tenho lá o meu podcast, né? Que eu falo canções, poesias e tal. E também minhas músicas. Então, é assim, não vou falar até baixinho, né? Pra gente. Desculpa. Imagina. Pra gente poder colocar, nós que somos independentes, né? Esse cara aí que você falou que tá escrevendo e tá guardando. Meu, registra, cara. Registra isso. Faz com que tenha um registro em algum lugar. Porque amanhã, se alguém quiser ou não, quiser usar a sua música para qualquer coisa, usar a sua poesia para qualquer coisa, vai ter que te pedir permissão. Ele falou uma coisa no outro podcast, vou falar isso pra você também, a sua opinião, né, sobre isso. Ah, não consigo registrar agora, tal. Joga no YouTube, deixa trancado. É uma segurança, se acontecer alguma coisa, você prova que você pôs ali, que era sua antes. Isso Funciona Funciona. pra Funciona. poesia também. Pra É poesia como o também. WhatsApp hoje. Coloca e gravar. Hoje o WhatsApp é uma forma de você documentar o que você está fazendo. Porque teve um amigo nosso, o nosso amigo Paulo Faria, que é o cantor sertanejo, e tanto o nosso MC RP da vida. RP, eu sempre inverto as letras, RP da VM também falou isso, né? Quando você faz a letra da música, que você faz a música, aí você coloca lá no YouTube e deixa lá como privado, pra ninguém, Sim. né? E é uma Mas tá segurança. registrado lá. O dia É, que alguém é vir, uma segurança, você né? fala, Mesmo não, que ele solte, coloque lá público, é um registro. Porque aí entrou ali, você colocou primeiro, Claro então é uma prova, tem né? e aí Não é um documento, mas é uma prova de que você... tem os ratos de gravadora, tem os ratos em todo lugar tem rato, né? E o cara vai pegar e falar, você não registrou lá na Câmara Brasileira, você não registrou no ECAD, você não registrou em lugar nenhum, então é minha. É uma luta, é uma briga judicial que vai acontecer. Mas a intelectualidade, né? Registro intelectual da sua obra, você tem que fazer, cara. Tem que fazer. Nesse viés que vocês estão falando, eu vou lançar um livro, chama-se A Magia da Poesia Cantante. Que é exatamente isso que eu faço. As minhas poesias que eu escrevo para poder cantar, eu vou registrar tudo num livro só. esse já é o próximo já. Esse já é um dos próximos. Os próximos. E já tá mais próximo do que um. Eu tô vendo com o Marcelo se a gente faz uma parceria como ele tem a produtora, né? Não, Marcelo, Mávila Produções. Mávila Mávila Produções. Produções. Como a gente tem uma parceria, e eu tô lá no cast dele como compositor. Estamos entrando numa parceria. Marcelão. Mávila também, logo mais você Marcelão, Marcelão. também. Você vai vir pra cá também, viu? Vai, logo mais, logo Logo mais. mais você vai estar sentado ali. E eu acho que é isso, nós que estamos mexendo com cultura, a gente tem que se embolar. Tem que se embolar, tem que se unir. Porque senão a gente vai ser engolido pelo mercado. Veja o meu caso de escritor, eu não consigo lançar um livro se eu não tiver R$2.000 na mão. E muita gente hoje não tem como dispor desse valor. Não tem, cara. E aí desiste. A gente tem tanta coisa É, boa Quantas coisas na guardada gaveta. na gaveta. Quantas É coisas? isso que eu fico indignado. O povo fala tanto da Brasil, a cultura. Aí, Não, meu, se o investem. cara vai me dar milhões pra um cara que já é famoso, que já é isso, que já é aquilo, pra fazer uma porcaria e E não tantas olha mentes maravilhosas e não olha pros esquecidas, né? pequenos, Pois é. não, pois é. pros emergentes, né? Mas a Porque- gente entra de novo naquela questão de educação. Quantos Sim, Porque é fácil gênios? você pegar um cara que já é famoso e falar, tô te dando tanto, né? Porque você... Sim, sim. Quantas mentes maravilhosas, quantos gênios Ó, que a gente eu poda e guarda. vou dar outro spoiler aqui. Filme Elas do Capão. Está sendo rodado, já está sendo finalizado lá no Capão Redondo. Carlinhos Periferia.
que é o Um mentor, abraço aí pro pessoal do Capão aí. é o mentor desse filme. Bacana. Nós estamos, eu e o Mávila, nós estamos finalizando uma música que vai pro filme. A gente teve o prazer de ouvir ela na Ouviu festa lá? junina. Lá. Então, Você essa participou do evento com a gente, né? Que eu, Levou que ela. o Vai Von pro tava lá filme. com a gente e o Mávila colocou lá pra tocar. Se eu não tiver vocês conectando as pessoas, o Mávila abrindo o estúdio dele para poder levar um orelhudo como eu lá, que não sabe cantar nada, e ele vai direcionando, faz assim, mais pra cima, mais pra baixo, se não tiver o Carlinhos Periferia com o filme dele lá, que usa lá os atores do bairro, o pessoal do São bairro, atores do próprio próprio bairro. Capão. o próprio Capão, Que gente legal. nossa, gente que você vê na Convidados já feira. entrar em contato com a gente, vir bater um Meu, papo também. A como gente que é o vai nome aí dele, conhecer a... Carlinhos Periferia. Carlinhos tá convidado aí, Carlinhos. E a gente também Tá? pode estar indo conhecer o trabalho dele. Ele pra tem a descobrir uma TV nas gravação. ruas. Bacana. Ele tem lá um espaço que chama-se TV nas ruas, que é é podcast, é canal, é um monte de coisa que ele faz. Né? Legal, Bacana, legal. bacana. Então, se a gente não unir todas essas pontas artísticas, a gente não chega a lugar nenhum. Exatamente. Então o cara tá lá, tá se virando para trás de patrocínio, tá correndo. É o que eu falo. O nosso meio aqui, né, a gente tem que estar sempre em movimento. É a questão da bola de neve. A bola de neve, você faz uma bolinha, se você deixar ela parada ali, ela é só uma bolinha. E vai desmanchando Agora, com o se tempo. você pegar e jogar ela ladeira abaixo, ela virou uma avalanche, velho. Sim, Porque ela ganha esse- É, movimento, a questão da união, ela ganha da movimento, gente ela vai se crescendo, unindo. ela vai crescendo, ela vai catando outra neve, outra neve, outra neve, vai crescendo. E quando você vê, ela tá em uma dimensão, Não é, numa cara? Eu acho que é isso proporção. mesmo. Tem aquele que fala, eu não vou entrar nessa bolinha porque ela é muito pequena. E fica ali. É, mano, mal Esperando sabe ele ela, virar uma bolona mal sozinha. sabe ela que mais pra frente ela vai estar uma bolona. E o prazer que é você participar desses projetos, né? Sim. Você E você olhar pra trás e falar, nossa, quando eu entrei nesse projeto, nossa, era só eu e ele e essa pessoa, a gente fazia isso, fazia aquilo. Entrando nesse viés, como foi participar? Primeira vez que você esteve com a gente, um evento pequeno, de bairro. Como que foi? O orgulho, cara. Um orgulho. Sabe por quê? Assim, aquilo que você acabou de falar da bolinha aí. Nada chega grande. E quando chega grande, não vinga. Tudo que chega pomposo, murcha, é igual uma bexiga enorme, daquelas de 5 metros lá, sei lá, que daqui a pouco ela murcha. É diferente de você chegar num projeto como o de vocês, como foi aquele evento, aquele arraial maravilhoso, e você chegar e poder primeiro ouvir, né? Ouvir aquele murmurinho, ouvir as pessoas, cada um com o seu produto, cada um com a sua expectativa de poder vender uma pimenta. Comprei uma pimenta lá maravilhosa. Olha a menina da pimenta, maravilhosa. Adorei. Débora. Adorei, Débora. Aquele incenso que eu comprei também, da menina lá Foi da da Cal, casinha, que sobe assim a casinha. Não, Aquela da casinha, aquela Savoy. da Savoia, a Arlete Savoia, maravilhosa. Fez um sucesso lascado lá em casa aqui. Cara, você participar dessas coisas é tão gratificante que você tem vontade de estar ali, de ficar ali. Onde vai ter outro, né? Quando vai ser outro e tal. Porque você não é... A gente falando assim dá a impressão de ser muito piegas, né? Aquelas coisas de ficar... Não é, cara. É você ver o negócio começar. Eu, com a minha poesia, com o meu livro, eu digo que eu sou um semeador. Então vocês estão semeando esta conectividade É, com nossa as intenção. pessoas. E é engraçado, Dom, porque assim, a gente leva 10 expositores. Às vezes, a gente não pode garantir público, né? Não tem como a Não gente tem como, garantir não tem público. como. Tem evento que a gente Tem não evento espera que nada, bomba, tem evento que Tem não evento bomba. que a gente espera. Infelizmente é assim, né? Não depende só da... Mas é engraçado, a gente começa a levar as pessoas, a gente sabe quem vai voltar, independente que não vendeu nada, quem vendeu. Oportunidade. Por quê? Porque a pessoa vem, te Tá falando de abraça. conexão, né? Ela, nossa, que legal, meu, eu não vendi nada, mas só de estar aqui eu me diverti, eu brinquei, eu conversei, eu conheci Foi muito fulano legal, de tal, muito sabe? legal. E pode Tem contar evento que comigo. vendem bastante, né? Então, Né?
Aquela puxada E eu já falo com eles antes. Não, Foi. eu já aviso eles. Olha, gente, o evento é assim, assim, assim. Ah, qual é o público? Não sei. Tem muita gente que me questiona quantas pessoas, qual vai ser o público. Eu sempre falo a mesma coisa, mesmo que eu saiba. Esse vai ser pequeno ou esse vai bombar. Não sei. Principalmente aquele Porque projeto não do depende Avise, de mim. a gente tá com o público, o pessoal não tá acostumado a ter feira ali. Então é uma coisa nova, a gente está implantando. Sim, sim. E aí, Né? o A que- gente tá investindo, começando a investir em panfleto, e a gente faz banner, põe na porta. Mas o pessoal ali não tá. Não tá, Mas não o tá primeiro, acostumado. a gente não esperava e a gente não distribuiu o panfleto, bombou. Sim, mas No o mesmo o lugar. segundo não bombou. Mas Mas foi por quê? A gente errou. Porque foi feriado prolongado, né? Dia dos namorados era na segunda, então deu aquela murchada. Mas. Experiência, cara. Experiência. Vamos adquirindo experiência. Mas é o que eu falo, né, pros expositores, público, não tenho como garantir. Você vai ter muito, você vai ter pouco. Mas é uma oportunidade. Então eu sempre peço para que eles vejam dessa forma. Mas foi Olha, uma festa. é um valor social. Sim, foi. É um valor social para você participar, você fazer conexão com pessoas, você divulgar a sua marca, divulgar o seu produto. Porque os grandes expositores têm a preocupação do público. Sim, né? com certeza. Mas ali tem expositor também, que é a primeira vez que tá expondo, que tá ali assim, como é que eu faço? O que eu faço? E o legal Isso encanta, de né? vocês, nesse projeto, é divulgar separadamente, um por um, naqueles cardzinhos, sabe? Tem gente que nunca fez isso, não sabe o que Eu é não. isso, nunca a, viu. a Carol faz as nossas artes. Eu faço as maravilhoso, mídias, cara, maravilhoso. eu me preocupo em mostrar cada E um. marcar, a gente marca Daqueles cada que vão um, estar. sabe? E eu sempre levo a câmera, né? Então eu vou lá, eu tiro Faz foto. as fotos Que nem, profissionais. Dom, você vai vender caneca. Então eu vou lá, tiro foto das canecas, tiro foto sua com todas as canecas A gente se dentro. preocupa, né, com Entendeu? essa... E depois eu te dou as fotos. Eu não vou te cobrar nada pelas fotos. Mas você tem uma foto profissional em alta resolução da sua caneca que você pode fazer um Sim, banner. você pode usar. Teve uma, Tem banner. teve uma moça, a gente fez uma feira em Guarulhos. A gente foi como um expositor. Maia. E aí a moça acabou descobrindo que a gente era fotógrafo, mexia com foto e tal. Ela contratou a gente para fazer uma foto do evento. Ficamos lá 2 dias, né, amor? Foi. A gente No foi Bosque como- Maia. A gente foi cobrir, né, o A gente evento foi com como foto foto e vídeo. e- E eu fui dançar e expor. Isso. E aí eu falei, vou fazer foto de cada um dos expositores. E aí tirei foto da. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu sei que ela mexe com terrário. Ali, eu tô procurando o arroba dela. Eu sei que ela faz terrário. Lindos, inclusive, E maravilhosos. aí eu Gosto falei de pra ela, terrário. posso tirar uma foto? Sim, sim. Tirei Minha esposa é maravilhada por isso. Tirei uma foto do terrário, eu falei, posso tirar uma foto sua? Ela falou, eu posso pegar um. Eu falei, faça o que você quiser. Aí ela gente. pegou. O arroba artesda.li. Sem o E. artsda.li. Artes dali. E aí eu tirei a foto dela. Ela gostou, falou, nossa, que lindo, tal, não sei o quê. Ela foi aí ela foi participar de um outro depois- evento que, na verdade, a gente não Mas estava depois de organizando, mas meses, eu estava né? coordenando esse evento no... Acho que foi eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda aqui. Um supermercado Nem existe pode, mais, porque nem não existe supermercado, mais, é um no macro, né? um macro. A gente fez uma... Estacionamento A no gente macro. não, é de um amigo, eu fui coordenar esse evento. Faliu, e ela tava né? participando, né? E a gente olha assim, aí ela virou na hora, já sorriu e Ela falou, veio me chamar. Você conhece a foto? Vem ver a sua foto, tá no meu banner, né? aquela foto que você tirou minha, vem Ih, ver, é fiz um gostoso. banner. Não é, cara? Não, ela fez um banner. Puta, foi Entendeu? maravilhoso. Assim, maravilhoso. eu faço as mídias, eu faço ver o os meu banners. trabalho ali. É gratificante ver o meu trabalho ali. Eu faço os banners e quando eu vejo a minha mídia impressa ali, é bacana. Então eu quero que as outras pessoas tenham oportunidade disso também. Sim, sim. E foi pra mim De ver? foi um canal maravilhoso. Como eu tava falando pra você aquela hora. Alguém me ligou, mandou uma mensagem pra mim, não sei onde conseguiu o meu telefone, pedindo, por favor, você pode me mandar aquela poesia das flores? Bacana. cara, E você não sabe quem foi? Não sei o nome. Inclusive, uma expositora que estava lá, a maravilhosa Kraus Essencial. Eu sou apaixonada pelos produtos dela. Ela tava com sabonetes, com incensos, velas, Sim. né? Ela, logo no dia seguinte... Não, no mesmo dia, desculpa. No mesmo dia à noite, ela entrou em contato pedindo o material que você deixou comigo.
pedindo foto, pedindo as poesias, e no dia seguinte ia ser Dia dos Namorados, ela já queria fazer uma homenagem com a sua poesia Não é pro maravilhoso? namorado que não tava lá. Essa conexão que eu busco junto com vocês. Não adianta nada. Eu escrevi uma vez num jornal, um pedacinho de um jornal, dizendo: a poesia nunca será poesia se ela não for lida. Da mesma E forma sentida. que alguém falou que a música não é música se não for cantada. Não é música. Então, se a pessoa gostou, pediu, eu mandei pra ela a música gravada, que eu tenho uma música gravada da poesia. Eu mandei pra ela a música gravada. Agora eu quero... Agradeceu assim, A muito. gente precisava ver quem é, né? Eu tenho aqui, agora não dá tempo da gente Pra ver. gente ver. Mas foi o, vamos dizer assim, o carinho que eu recebi dessa Sim. pessoa. Eu até imagino quem seja. Porque eu, assim, do lado direito, eu olhando assim, enquanto eu declamava, eu vi a pessoa quase chorando. Cara, isso Isso Não, é a sua tem treta, recompensa né? pelo é a minha trabalho. recompensa. Né? Você fala tudo. Porque a gente não trabalha em busca só de dinheiro. Claro que a gente precisa pra viver, mas não é essa a nossa busca. Meu, Né? a gente Quem tem... trabalha com pessoas e com arte... Eu e a Carol, a gente, dizer o português bem claro, a gente se lasca pra fazer esses eventos. E às vezes não paga o nosso... não- Vou falar pra você, o lucro não pagou o lanche que a gente comeu no dia. Às vezes a gente tira dinheiro do bolso pra poder comer. E pra poder... Entendeu? Por quê? fazer. Porque o dinheiro que a gente arrecadou dos expositores, tudo, Usa em divulgação. pagou o salão, pagou as coisas que tinha que pagar e foi em Divulgação. divulgação. A gente faz um banner com o dinheiro deles. A gente Folheto. Eu vou entendeu? entregar o folheto na rua. Carol foi entregar na rua o folheto, não frio Eu ponho o danado. bonezinho e entrego. Entendeu? Não tem A gente vergonha. não faz Sei lá. isso pra ter Entendeu? lucro, pra ficar rico, sabe? Se eu pagar uma pessoa pra entregar esses folhetos, eu não sei se ele vai entregar. Se ele Sim, vai jogar sim, no a gente lixo, faz então eu tudo. vou. Não, é maravilhoso, cara. É maravilhoso isso. Porque, como voltando para a sua pergunta, né? Participar de um projeto novo, de uma coisa que está surgindo, nos dá a certeza de que os frutos virão. Os frutos virão. É certeza que vai ter frutos, cara. Porque a gente vai aprendendo aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. E o ali. que a gente quer conectar é Entendeu? justamente Eu o sempre- pessoal emergente, é o pequeno Sim. expositor. Pô, teve a Girassol, Tamara. a Tamara é a Gente, segunda Girassol. vez que expôs com a gente. E ela Mas nunca ela nunca foi tinha em outro lugar participado e de com outra feira. pessoa. Nunca tinha ido em lugar nenhum. Ela fez um evento em novembro com a gente, no Dalila, e veio agora na festa junina. E aí tem Entendeu? aqueles que a gente sabe que vêm sempre e que vão continuar sempre com a gente. Tem aqueles que vêm, visita, conhece, né? E parte. Sim, tá bom, a tira o pateta. experiência, porque fica o contato, entendeu? Não veio em uma, mas talvez numa próxima interessa pra ela, Sim, sim, sim. né? E aí, já aproveitando, convidando quem tiver aí a fim de participar do projeto, Vem Exato. com a gente. vem Vem com a porque gente. vale a pena. Vale a pena. Artista, dançarino, poeta. Oh, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, foi tão maravilhoso. Tem um produto, não expõe ainda, mas tenta, vem conhecer, vem divulgar. É, Vem né? fazer essa conexão. Conecta tá aí, com a ó, gente. tá entrando aí no Que vídeo bom. aí os arroba, né, que é o do Instagram, tá? Entra lá no Instagram do Dom, conheça, né, o trabalho dele, né, deixa lá uma mensagem, curte o trabalho dele, porque pra gente é importante. Tá rolando também o nosso, né, que é do YouTube. o nosso canal do YouTube, tá rolando nosso Instagram também da CM, tá rolando o Instagram da Isa, Personalizados, que é o nosso patrocinador, Oh, que ó, Hoje, caneca, ó. fui presenteado ontem. Organizado. aê, muito bem. Obrigado, Alexandre. Uma pessoa maravilhosa. O Alexandre, conheci ele ontem. A Carol sempre conhece ele, sempre conversou com ele. Como eu cuido de outras áreas, é difícil eu estar conversando Sim, que nem sim. com você mesmo. A gente nunca trocou mensagem, né? E eu falo Mas, pra todo a Carol que Essa cuida é uma desse praga. network. E aí ontem a gente fui pegar a camiseta que ele falou que tinha feito pra mim, conheci ele pessoalmente, e, uma pessoa maravilhosa, um abraço e obrigado por estar com a gente, acreditar no nosso projeto, né? Sim, sim, tem que ter. Tem que E ter. aproveitando, né,
Ah, deixa. Quem precisar de personalizados, Isso. camiseta, ele Ó, faz uniforme pra time, Uniforme pra caneca, time, caneca. brindes, Dia dos Pais tá aí. Uma canequinha tudo. com a foto do pai, ou tem outras coisas. Ele faz chaveiro, faz carteira, faz diversas coisas. Entra lá, Envolva Isa publicação. Personalizados, tá rolando aí, ó, o Instagram dele também. Entra lá, curte, dá uma olhadinha, né, manda uma mensagem pra ele, entra em contato. Que os pequenos, Sim, temos né? que ter esse, Fortalecer os pequenos. um ponto de união, né? A gente, todo mundo vai se unir através desse ponto, vai tentar fazer as coisas chegarem de uma forma mais suave, inclusive, né? A questão da conexão é essa, né? Eu conecto você com outras Ser pessoas, um ponto. né? Poder ser um ponto, né? Exatamente, o que vocês fazem. O que vocês fazem é Esse maravilhoso. conexão. Ter esse canal aberto para que a gente possa se conectar, né? Isso Exato. é muito legal. Muito Que legal você mesmo. esteja sempre com a gente. Puxa vida, fazendo agradeço parte. Uhum. Foi de uma coração honra, essa abertura de vocês aqui. Espero que a gente consiga reunir pessoas, mais pessoas, né, que queiram participar desse projeto. sempre Porque mais. vale a pena, vale a pena. Se conectar, né? É. Então, se conectar é isso. É a gente se conectar, fazer valer a pena. Exatamente, é isso aí. Dom, considerações finais? Quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma coisa pra gente? Eu queria sim. Eu queria Então, vamos lá. agradecer, né? Como eu acabei de agradecer mais uma vez, né? Dizer que vocês estão fazendo um trabalho magnífico e que a gente possa ver os frutos, né? Ver os frutos dessa coisa toda acontecer. E para a gente poder finalizar de vez, né, essa coisa toda, é dizer que a poesia, a escrita, a música, ela faz com que a gente abra um outro horizonte, né? E esse horizonte pode nos levar aonde a gente quiser. Neste horizonte, a gente pode se conectar com quem a gente quiser. Neste horizonte, a gente pode fazer com que os nossos sonhos que estavam naquela gaveta, eles emerjam, eles venham para fora, que eles atinjam outras pessoas. Porque talvez o meu sonho seja o seu também. Talvez o meu sonho, você reconheça esse sonho, mas você queira mudar alguma coisinha. Mas a partir do que eu te disse, Você despertou. você despertou. Você se envolveu de uma forma, talvez, que você não soubesse. Acende uma luzinha dentro de você, né? Né? Então, um pedacinho de uma outra poesia pra gente fechar isso. Sem me fazer chorar, Dom. Não! A sua sensibilidade é muito grande, talvez seja isso. Então, eu vou dizer assim pra você. Entre o amor e a flor, entre a dor, o amor, tem uma flor. A flor está entre esses dois, o amor e a dor. O amor sem flor só causa dor. A dor só tem cura com amor. A flor só floresce se for num jardim sem dor. Quem inventou a dor também inventou o amor. E pôs entre os dois a flor. A flor só floresce num jardim sem dor. A flor tem seus espinhos. O amor tem seus caminhos. A dor só vai ficar se você der o ninho. Tenha a sua flor, tenha a sua
dor. Coloque amor. Sempre coloque amor. É isso. Obrigado, Dom. Gratidão imensa receber você aqui. Muito Gratidão poder sentir essa sua emoção. Ah, é. Trazer à tona os nossos também, né? Como você Não falou, é? mexer nas nossas gavetas, despertar, lembrar daqueles sonhos que a gente guardou ali. Né? Ontem meu filho, eu não lembro nem qual era, foi por causa do que a gente tava vendo sobre balão. Eu falei, caramba, eu tinha um sonho de andar de balão, Foi. né? A reportagem. E ficou esquecido. Um pequeno exemplo, uma bobeira. E aí isso remete, né? Ouvindo você, e a gente começa a remeter, pensar naqueles sonhos esquecidos, guardados, mexer na gaveta, Oh, as possibilidades. que legal, cara. Que Então, maravilhoso. assim, é maravilhoso. Maravilhoso Obrigado, estar com gente. você, Dom. Obrigado pelo espaço. Vocês têm uma áurea que talvez vocês já saibam, mas talvez vocês não saibam a dimensão disso. Um dia desses vocês vão saber disso. Gostoso ouvir isso. Demais. É Gratidão, isso aí. Dom, mais uma vez. por estar aqui. Foi maravilhoso. Obrigado pelo espaço, gente. Obrigado. É que a gente Gente, agradece. conectem-se, porque vale a pena, é muito legal. É isso, gente. Até enrosquei. Gratidão por essa oportunidade. Estar mais uma vez aqui nesse bate-papo. Lançamento do livro do Dom. Não se esqueçam, a maçã, dia 1º no café, Trampolim, às 15 horas. Então, encontro marcado, hein, gente? ponto marcado. Vocês vão gostar dessa maçã. Venha provar desse fruto. Do fruto tentador. Gente, obrigado por tudo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Peço que se inscreva no canal, dê uma força aí pra gente, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Instagram do Dom. Segue o Dom lá no Instagram dele. Comentário. É. Não se esqueçam do e-book. Por favor, se tiverem curiosidade, entrem lá na lojinha ou Peteleco, lá no Facebook. Lá tem todos os links para adquirir os meus livros, as minhas publicações. Tem os meus contatos. Como a gente fez aqui agora, podemos ir declamar umas poesias aí para vocês. Isso, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo aí, os links, os sites. Ideias também, ó. Podem Ideias, ideias. Deixa seu comentário lá, que pra gente é importante, né, ter um feedback do nosso trabalho, né? Nosso trabalho tá só começando, né? Esse é o podcast de número, sei lá, uns 3, 4. Precisa cortar, é pouco que tem. É que a gente não vai, não tem essa intuição, né? De, vamos fazer tantos podcasts. Não, a gente É o terceiro, quarto podcast. Gente. Que a gente tá começando. Mani Carimbó, MCRP do VM. Dom E Policarpo. Policarpo. A gente tá começando agora, a intenção é conectar mesmo as pessoas, trazer para Através da mostrar cultura, da arte, o trabalho do deles, né? trabalho. Então é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa lá seu comentário pra gente ter um feedback. Quero fazer um agradecimento aí pro nosso querido Haroldo, sommelier de cerveja, que é o responsável que espaço. cede o espaço, né, do podcast Cerveja Lenta pra gente. Segue lá também, podcast Cerveja Lenta. Haroldo, Dom Policarpo. E ó, Haroldão, depois eu passo o contato aí pra você. Chama ele aí pra gente. Bora Bater um lá brincar bate-papo. de fazer arte. E um agradecimento especial ao nosso patrocinador aí, o Isa Personalizados, o Alexandre. Segue ele lá no Instagram, tá, gente? E é isso. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Vem com a gente. Vem com a gente.